Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 2. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A cara do Diego. Eu trouxe uma mensagem hoje de manhã que não é essa mesma que eu vou pregar. Eu fiz várias alterações. Aleluia nada. Eu vou te dizer por que eu mudei. Porque quando terminou eu falei, foi muito ruim. Eu vi uma risada lá no fundo. É verdade, irmão. Eu falei, poxa, foi ruim, não consegui comunicar o que eu queria. Então, você sabe que uma vez eu desci, isso faz muitos anos, e eu preguei, eu sei que a graça que Deus tem sobre a minha vida é ensinar, é pregar, mas eu desci mal, envergonhado, eu já sou autocrítico mesmo, mas eu falei, foi ruim, você sai quase querendo se esconder, e eu ouvi de Deus assim, você está mais preocupado com você do que comigo. Você está mais preocupado com a sua imagem como pregador do que se você tocou a vida das pessoas ou não. Então, eu queria só me expor aqui, dizer que eu estou mudando. Então, a palavra da Livingston vai ser essa aqui da noite, né? Porque, irmão, foi ruim para Cacildo. Talvez alguém diga, pastor, mas eu fui tão abençoado. Eu vou falar, foi Deus mesmo, porque eu fui ruim. Como diz o Haroldo, muito bom, mas muito ruim. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. E, gente, está tudo bem ser ruim. Eu estou resolvido com isso. Eu sei que eu não preciso acertar sempre. Amém? Acertando de vez em quando já está bem bom, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim. Meus irmãos, Paulo está falando aqui à igreja de Corinto. E a gente descobre, né, nessa carta que ele fala em algum momento, eu já vos escrevi em carta. Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios é pelo menos a segunda. Agora, essa outra carta, ninguém sabe onde está, né, mas ele está falando aqui sobre como ele se portou no meio deles, quando ele chegou para pregar, quando ele começou a pregar. Então a palavra do Senhor diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Queridos, eu gostaria de trazer para você todo o pano de fundo que envolve essas palavras de Paulo. O mundo que o Paulo cresceu era um mundo fascinado pela oratória e a retórica, né? Os gregos trouxeram isso, os romanos foram muito influenciados. Então, o mundo que Paulo cresceu amava a habilidade de falar em público, né? Os filósofos, os pensadores. E Paulo nasce numa cidade chamada Tarso, que era a principal cidade da Sicília, né? Na Itália. E era uma cidade também conhecida pela retórica e a filosofia. Era uma cidade conhecida por ser um polo de filósofos e pensadores. E quando a gente olha a vida de Paulo, a gente vai perceber muito fácil que, sem dúvida nenhuma, um cara que tinha uma habilidade muito, não só para mas para falar, para ensinar, para discursar. Paulo tinha uma habilidade de convencimento muito grande. O ensino que era dado para os judeus era muito intenso. As crianças, normalmente, quando chegavam com 6 anos, elas iam para a sinagoga local estudar. E esse treinamento era tão intenso que dos 6 aos 10, a maioria das crianças decorava o Pentateuco.
Então eles aprendiam não só a ler, a escrever, mas eles, memorizavam o Pentateuco. Dos 10 aos 14, eles estudavam todo o resto das Escrituras, eles aprendiam a fazer perguntas, eram desenvolvidos. E só que cada fase que passava, menos alunos permaneciam. E Paulo não só foi educado nesse contexto, mas Paulo vai dizer que ele foi educado aos pés de um cara chamado Gamaliel. Se você falar com qualquer judeu hoje, que seja um judeu ortodoxo, ele vai dizer que Gamaliel foi a maior referência de um mestre judaico no primeiro século. Ele só não vai dizer primeiro século, porque para eles a gente está no ano 5.000 e lá vai pedrada, Mas ele entende que nessa época Gamaliel foi é considerado até hoje o maior mestre dos seus dias. E é tão impressionante a gente ver quem era esse Gamaliel, porque a Bíblia diz que quando Pedro e João são presos, e eles são levados para o Sinédrio e querem apedrejar, açoitar os apóstolos. A Bíblia diz que está aquele burburinho, aquele movimento, e de repente Gamaliel se levanta, e quando ele se levanta, todo mundo cala a boca. E Gamaliel diz assim: irmãos, já se levantaram tantos dizendo que eram Messias. Ele fala, se levantou um tal de Teudas, e ele falou, e ele conseguiu juntar para si 400 homens. Depois levantou um outro chamado Judas, que atraiu para si muitos homens. E ele diz, olha, quando esses homens morreram, os seus seguidores se dispersaram. E ele diz assim, se quem esses homens seguem não é o Messias, eles vão se dispersar e a gente não precisa fazer nada. Agora, se por um acaso estão falando em nome de Deus, que a gente não se levante contra Deus. E a Bíblia diz que isso fez se dispersar a multidão e ele conseguiu fazer com que todo mundo baixasse a bola. Então, Paulo diz que foi educado por esse cara chamado Gamaliel. Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente vê que já no início da conversão dele, ele começa a pregar. É claro que ele era um mestre da lei judaica do Antigo Testamento, mas logo depois da sua conversão, ele já começa a pregar, logo depois que Ananias ora por ele, depois da conversão. Eu quero que você vá comigo para Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim, falando de Paulo. E logo pregava na sinagoga Jesus, afirmando que esse é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é esse o que exterminou Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e que para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Então Paulo mal havia se convertido, ele já estava pregando, já tinha discípulos, e existia algo tão especial na pregação de Paulo, a ponto de incomodar os judeus para eles se juntarem para tentar matar Paulo, ou Saulo. Então olha como esse cara era alguém, cheio de autoridade na palavra. A gente pode dizer aqui facilmente que a principal atividade de Paulo era pregar o evangelho. Ele chega a dizer, ai de mim se não pregar o evangelho. Você não precisa abrir, mas capítulo 9, versículo 16, Paulo diz assim, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Irmãos, Paulo era
tão eloquente, tão sábio, tão habilidoso com as palavras, que quando chega lá em Atos capítulo 24, a gente vê que os judeus se levantam, né, para acusar Paulo. Então, como funcionava? Eles eram dominados pelo Império Romano. Então, para eles condenarem alguém, eles precisavam que o Império Romano respaldasse. Então, eles tinham como se fosse dois julgamentos. Primeiro, julgavam entre os judeus e precisavam da aprovação romana sobre isso. Então, a Bíblia fala lá em Atos 24 que os judeus, além de se juntar a todos os pensadores, mestres da lei, que eram caras muito inteligentes e estudados. A Bíblia diz que eles contrataram um orador profissional. Então era algo muito parecido com um advogado hoje. Então eles contrataram esse cara para acusar Paulo. E a Bíblia diz que toda aquela multidão, né, de líderes, de discípulos, estavam ali para acusar ele diante das autoridades, não só judaicas, mas romanas também. Aquele orador profissional começa a trazer as acusações, mas olha o que acontece. Vai comigo para Atos 23, versículo 6. Paulo não tem nenhum advogado, nenhum orador profissional para defender ele. Queridos, eu amo isso aqui. E olha o que a Bíblia diz. Então, ele está acusando Saulo, ou Paulo, e aí chega a vez dele de se defender. Atos capítulo 23, versículo 6. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio. Então existiam três linhas principais ali entre os judeus, e eles acreditavam em coisas diferentes, né? Era como se fossem teológicas mesmo. E aí Paulo diz assim: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado nesse homem, quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele. Então o que Paulo fez foi transformar uma acusação diante dos romanos em uma briga teológica. Ele estava sendo acusado da fé dele em Jesus, e o que eles pregavam era que Jesus havia ressuscitado, e dele diz assim: ó, eles estão me acusando porque eu acredito na ressurreição dos mortos. Nisso ele puxou os fariseus para o lado dele. A verdade é que no final das contas os fariseus começaram a brigar com os saduceus e esqueceram de Paulo. Ele transformou uma acusação criminal numa discussão teológica. Então, querido, com poucas palavras, Paulo se defendeu e dividiu aquele povo, né? Então ele se defende aqui sem precisar nem de um advogado. Então Paulo, esse cara eloquente, estudado, conhecedor, mestre, fariseu, chega no momento da sua vida que ele vai evangelizar numa cidade chamada Corinto. Corinto era uma das maiores cidades da época. Ela era uma cidade, ainda até hoje, né, uma cidade portuária, né? Ela era, mas na época, dentro do Império Romano, ela era uma cidade você precisava passar por ela para ir do oeste para o leste. Isso fez com que Corinto crescesse e prosperasse muito, né? E como qualquer ou a maioria das cidades portuárias no mundo, a depravação sexual era muito grande. Na verdade, na época, a palavra Corinto virou uma referência de moralidade sexual. A própria palavra Corinto significa saciado. Então, quando você estuda sobre o contexto e esse povo de Corinto na época, você vai ver que o povo de Corinto era um povo que buscava a satisfação, o prazer, a prosperidade, né? E Corinto era uma cidade
predominantemente de cultura grega, e como toda cidade de cultura grega helenista, eles também amavam a oratória e o discurso público. Isso era muito forte em Corinto também. Um filósofo muito conhecido da época, chamado Crisóstomo, ele chegou a dizer: os corintos amam as orações e os discursos públicos. É claro que ele está falando de oração aqui, não de intercessão, mas ele está falando da habilidade oratória, né? E, queridos, quando a gente olha para o início da igreja, a gente vai ver que essa coisa de pregar nas ruas, de pregar nas praças, de pregar no pátio do templo, isso foi uma marca muito grande, uma ênfase no início da igreja primitiva. E eu quero que você entenda que dentro de uma cultura grega, era inevitável que esses pregadores acabassem encontrando públicos que eram muito exigentes, muito críticos e muito inteligentes. Olha o que Atos 6 diz, vá comigo para Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, a gente vai ler a partir do versículo 8, esse texto está falando de Estevão. Então a palavra do Senhor diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Antioquia, bem como das províncias da Sicília e da Ásia, ou seja, judeu contra o cara. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Queridos, então, isso mostra para a gente que se o cara queria pregar nesses dias, ele precisava ser bom. Se qualquer um se inventasse a pregar para esse povo aqui, ia passar vergonha. E quando Paulo chega, querido, finalmente na cidade de Corinto para pregar, eu olhando para todo esse contexto, eu não tenho dúvida de que Corinto era com certeza um dos lugares mais difíceis de se pregar na época. Não só por ser um polo de filósofos, de pregadores, de oradores, mas porque era uma cidade também de uma promiscuidade sexual muito grande. Eu gosto de ler muito material que fala sobre o início da igreja, né? Clemente fala muito sobre isso, Eusébio de Cesareia. Então a gente não tem como ter certeza se todas essas coisas são verdade. Existem muitos relatos históricos, e é claro que a gente não toma nunca isso como se fosse a verdade bíblica, mas eu acredito na maioria das coisas. E Clemente, ele faz uma descrição de como Paulo era. Eu queria ler para você. Então ele diz que Paulo era de baixa estatura, pouco cabelo, corpo volumoso, eu achei maldade o corpo volumoso, narigudo, nenhuma novidade, era judeu, né? Maldade, né, gente? Ele tinha as pernas tortas, sobrancelhas unidas e não tinha voz forte. Eu imagino Paulo quase como um gnomo, né? Então, quando você olha para essa descrição, você vê que Paulo não era alguém que chamava atenção pela aparência. Ele é aquele tipo do cara que você olha e fala assim: você não dá nada para o cara. Então Paulo não era alguém que impressionava, se essa descrição é verdadeira. Paulo não é alguém que impressionava pela aparência, mas Paulo, sem dúvida nenhuma, ele tinha toda a preparação, a capacidade para debater com quem quer que fosse, não só pelo conhecimento, mas pela habilidade que ele tinha, pela experiência que ele tinha. Mas quando Paulo chega em Corinto, que parecia ser o momento da vida dele que ele mais ia precisar de toda a sua bagagem de oratória, de filosofia, de conhecimento teológico, ele diz assim, você não precisa abrir de volta, 1 Coríntios 2:1. Irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria. Queridos, quando eu estudei alguns anos atrás um material secular,
um tratado sobre oratória e retórica. E os gregos, eles tinham o que eles chamavam de 3 provas de persuasão. Ou seja, quando você ia estudar a arte da oratória, eles falavam de 3 que elas eram somadas para que você convencesse as pessoas para quem você está falando. Então a primeira delas era o ethos. Eles falavam que o ethos é a habilidade que a pessoa desenvolve de representar um personagem. Ou seja, eu vou falar e eu sou às vezes intenso, eu cuido na forma de falar, é quase como representar um personagem com o objetivo de convencer as pessoas. A segunda prova eles chamavam de patos, que era a habilidade de manipular o sentimento das pessoas. Então a ciência diz até hoje, e esse livro ele fala muito disso, que qualquer pessoa, se numa palestra você conseguir levar 2 vezes as pessoas a chorarem durante uma palestra sua, essas pessoas se abrem emocionalmente para acreditar em qualquer coisa que você fale. Então o patos era o estudo dessa habilidade de, na sua oratória, você conseguir mexer com o sentimento das pessoas. E a terceira prova é o que eles chamavam de demonstration, que era a habilidade de apresentar os argumentos de uma forma que fizesse sentido. Agora, isso era muito conhecido de qualquer pensador grego, mas Paulo olha para eles e no versículo 3 ele vai dizer assim: olha, quando eu fui ter com vocês, foi em fraqueza, temor e grande tremor. Parece que Paulo, a impressão que eu tenho é que Paulo está cutucando essas 3 provas, ele está dizendo: eu não usei disso, mas eu fui em fraqueza, temor e grande tremor. Agora, cadê aquele cara eloquente que foi educado aos pés de Gamaliel, que não precisava de um advogado para se defender? Parece que na hora que Paulo mais precisava, ele abre mão de todas as coisas. Eu queria que você lesse de volta comigo, depois a gente trazer todo esse pano de fundo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Queridos, eu quero deixar claro que Paulo não estava pregando aqui contra a sabedoria, ou contra conhecer, ou contra ter argumentos. Pelo contrário, quando a gente vai ver a forma que Paulo se relacionava com Timóteo, com Tito, ele destaca sempre a importância do ensino e de conhecer as Escrituras. Por exemplo, quero que você abra comigo Colossenses capítulo 1. Versículo 9. Então Paulo aqui diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 9: por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo orienta Timóteo não só a estudar, mergulhar a cara nas Escrituras, mas ensinar a outros. Você não precisa abrir 1 Timóteo 4, 12 e 13, ele diz assim, é muito conhecido o texto: ninguém despreze a sua mocidade. Ou ele diz para Timóteo: ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Pelo contrário, torne-se o padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na pureza. E até a minha chegada, aplique-se à leitura, à exortação e ao ensino. Ele está dizendo para Timóteo: cara, enfia a sua cara na Bíblia.
enfia sua cara na Bíblia, estude, medite. Ele vai falar para Tito, ó, esteja pronto para refutar qualquer um que se levante contra a sã doutrina. E a gente precisa entender que refutar é diferente de só contradizer. Refutar é trazer as provas que separam o falso do verdadeiro. Então o tempo inteiro, querido, ele está destacando isso, né? Então ele está dizendo, olha, saiba expor a verdade. Agora, então o que Paulo está fazendo aqui não é pregar contra o conhecimento, contra a habilidade de argumentar. Pelo contrário, ele vai dizer, esteja pronto para dizer para qualquer um a razão da sua fé, né? Então não é isso. Agora o que ele está dizendo é que só esse conhecimento não é suficiente. É nossa obrigação ter esse conhecimento, mas talvez o mais importante seja o poder e a verdade que existem por trás dos argumentos racionais que nós conseguimos trazer, né? Paulo está dizendo aqui, olha, eu poderia convencer vocês com técnica, com argumento, eu podia trazer meu conhecimento aqui e convencer de forma natural, mas o que ele está dizendo é, se eu edificar algo em vocês de forma natural, eu só vou conseguir sustentar isso naturalmente. E ele está dizendo, eu não quero que a sua fé seja edificada nessas coisas. Queridos, eu vou te dizer algo, e talvez muita gente não concorde comigo, mas eu vou dizer para você, eu acredito, eu posso estar errado? Posso, mas eu acredito nisso de todo o meu coração. Eu acredito que igrejas e ministérios grandes podem ser edificados sem Jesus estar envolvido com isso. Sabe por quê? Porque Deus nos deu uma habilidade natural, queridos. Tem gente que tem habilidade para falar, para pregar, para ganhar o coração das pessoas, para ser carismático, a habilidade administrativa, organizacional, para construir uma estrutura. Então eu não tenho dúvida de que a gente tem uma habilidade natural, o homem tem uma habilidade para construir muitas coisas. E Deus não precisa estar lá. Só que é claro que esse é o tipo de construção que não é o que Deus espera de nós. Agora a gente vai ser inocente se a gente acreditar, como Gamaliel falou, se levantou Teudas e juntou 400 junto com ele, no meio dos judeus ortodoxos. Então nós temos uma habilidade natural. Eu vejo, querido, que você pode ir atrás de técnicas para fazer a igreja crescer, né? Então hoje está na moda aí a tal da experiência do culto. Quando você vai olhar para isso, é uma série de técnicas, de estratégias para fazer crescer uma estrutura e encher de gente. Né? Resumindo, o que é a experiência do culto? É uma série de coisas que você faz para as pessoas se sentirem bem e querer voltar. Funciona muito bem num shopping. Então o que é a experiência do culto? Não é assim, você tem que ter desde o estacionamento a pessoa tem que ter uma experiência. Então você coloca lá, então tem alguém uniformizado, vai ajudar a pessoa vaga, quando ela chega, alguém já pergunta se é um visitante, ganha um café na cafeteria, então precisa ter um hall de entrada para as pessoas se sentirem bem, terem comunhão. Você expõe na entrada do templo a história da igreja, como tudo foi formado, e o ambiente é cheiroso, é gostoso, é aconchegante, é climatizado, e tudo, resumindo, são coisas humanas para atrair e segurar as pessoas. Funciona? Sem dúvida nenhuma. Agora, o que é edificado de forma natural nunca vai ser sustentado espiritualmente. Aquilo que é edificado de forma natural só vai ser sustentado de forma natural também. E o que Paulo está dizendo aqui, não é isso que eu quero. Eu não quero que vocês sigam Jesus porque vocês ficaram impressionados com a minha habilidade de falar e de pregar. Eu não quero que vocês sigam Jesus porque vocês ficaram impressionados com o meu conhecimento. Então ele diz, a minha palavra, a minha pregação não se consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus.
Querido, eu amo conhecer a palavra, estudar. Nós somos uma igreja com uma ênfase muito grande nas Escrituras, no amor pelas Escrituras. Eu não estou menosprezando isso. Por exemplo, a única vez que a Bíblia vai dizer que alguém é merecedor de dobrado salário, ele vai falar dos presbíteros que governam bem, em especial os que se afadigam na palavra e no ensino. Então 1 Timóteo 5,17 diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Outra versão vai dizer salários dobrados. Os presbíteros que presidem bem com especialidade, os que se afadigam na palavra do ensino. Ele está dizendo assim: você tem um presbítero que governa bem a casa, esse cara se desgasta ensinando, ele fala, esse merece receber o dobro que os outros. Então olha a importância que Paulo dá para o ensino. Agora, o que ele está dizendo aqui é que não é só isso, é que mesmo esse conhecimento, ele precisa estar cheio de revelação, cheio de vida. O que ele está dizendo é que a gente precisa ter cuidado, senão nós nos tornamos muito facilmente teólogos, praticantes e cristãos de teoria. Eu quero que você vá comigo para Mateus capítulo 16. Deixa aberto aí que eu quero te falar uma coisa antes. Mateus 16, versículo 13. Queridos, pesa uma obrigação sobre nós da gente mergulhar nas Escrituras. Essa responsabilidade é nossa. Agora a gente precisa entender que existe um nível de entendimento, de revelação, que a gente nunca vai alcançar de forma natural, nunca. Tá certo que quando a gente fala de revelação, uma vez alguém me falou assim, não, eu não conheço a Bíblia direito, mas eu tenho revelação. Eu falei, puxa... Fiquei pensando, revelação do quê? O que é revelação, irmão? A palavra revelação vem de tirar o véu. Revelar é tirar o véu. Então quando você olha na antiguidade, era muito comum as comidas, as bebidas, a água serem cobertas com um véu, com pedrinhas nas pontas, por causa de muito mosquito. Então, se eu colocasse um véu aqui em cima dessa garrafa, você teria uma ideia do que é. Você vê o tamanho, a proporção, mas você não sabe exatamente como que é. Você descobre quando? Quando o véu é retirado. Então acontece uma revelação. Uma revelação acontece não com algo mirabolante, mas a revelação é quando você olha para alguma coisa das Escrituras que estava lá disponível a todo tempo e de repente você consegue ver uma coisa que você nunca tinha visto antes. E isso pode ser comprovado biblicamente. Isso é uma revelação. Então, para que haja revelação, eu primeiro preciso me encher da palavra. Mas me enchendo da palavra, existe um nível que só acontece quando eu me encho também do Espírito. Leia esse texto comigo, Mateus capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vocês, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que o revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo para ele, esse nível de entendimento, de consciência, de revelação, você não chegou a isso de forma natural, mas você recebeu isso como revelação. Então, mais uma vez, o que Paulo está dizendo aqui, eu não vou precisar usar as técnicas de oratória, de convencimento, por quê? Porque eu estou cheio do Espírito de Deus. Eu estou cheio de Deus, e isso vai levar vocês ao convencimento. Vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 21.
Desculpa, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Se você achou o capítulo 21 de 1 Coríntios, você traz sua Bíblia aqui para a gente fazer uma reforma nela. Quase parecia o Ed René atualizando a Bíblia agora. Vou acrescentar vou dar uma melhorada aqui. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, dizendo assim, você quer alcançar alguém naturalmente, você não vai conseguir nunca. Porque ele vai dizer, isso vai ser escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Um quer uma coisa, outro quer a outra. Mas a gente precisa demonstrar o poder de Deus. Queridos, eu creio que talvez a maior parte dos cristãos fale na primeira parte da ordenança, que é a nossa responsabilidade de conhecer as Escrituras. 2 Timóteo 2,15 vai dizer: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade ou as Escrituras. Então olha só que interessante, Paulo está dizendo para Timóteo: procura apresentar-te. Ele está dizendo, é você que se apresenta. Você vai diante de Deus e você se apresenta como um obreiro aprovado, que maneja bem. Essa palavra maneja, quando a gente vai no original grego, é a mesma palavra usada para manejar uma espada, fala de uma habilidade manual. Então ele está dizendo, olha, você gasta a sua mão nas Escrituras, você gasta tempo com ela. E é muito interessante, porque ele está dizendo que o obreiro aprovado é assim. É claro que o contrário também vai ser verdadeiro, que se você é alguém que não maneja bem as Escrituras, você é um obreiro desaprovado. Eu gosto muito de uma frase do J.B. Carvalho, que ele diz assim: se você se diz cristão e você não leu a Bíblia pelo menos uma vez inteira na sua vida, isso é o retrato da sua vergonha. Então muitas vezes, querido, a gente não cumpre nem essa primeira parte de estar cheio da palavra. E muitas vezes a gente não se enche do Espírito também. Eu tenho uma história que eu gosto muito de contar. Eu acho que por um ano mais ou menos, eu tinha um programa de rádio de 20 e poucos minutos dentro do programa de um amigo meu. Era no domingo, 6 horas da tarde que entrava. Então eu até cheguei algumas vezes lá fazer ao vivo. Mas a ideia era o seguinte, era uma palavra se eu não me engano, eu tinha 23 minutos, então tinha ali um pessoal que patrocinava, tinha uma abertura, e aí eu tinha que dar uma palavra de 20 minutos. Irmão, é difícil para mim, que prego 1h20, né? Então, o que eu fiz? Eu fui no estúdio do pai da Dani, e eu chegava lá, gravava 5, 6 mensagens de uma vez. Então pegava picadinho ali, gravava a mensagem. O Carlinhos, até na época, que hoje trabalha para a gente, é funcionário nosso de manhã aqui, ele editava para mim essas mensagens, colocava as vinhetas e me dava, na época, em CD ainda. E aí eu pegava esse CD e entregava para o cara da rádio. E eu lembro que chegou, eu acho que foi uma sexta-feira, e esse cara que era um amigo meu, o Mauro Ramos, um amigo querido, ele falou: pastor, acabou suas mensagens aqui, você precisa me trazer mensagem. E eu falei: cara, mas é sexta-feira já, Mauro. Ele falou: pastor, mas acabou, eu preciso que ou você venha presencialmente, ou você me grave esse negócio e me entregue. Eu falei: Mauro, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do trabalho 6 horas, vou ir correndo para o estúdio, vou gravar alguma coisa lá e te entrego isso tipo 8 horas da noite. A gente marcou um lugar, porque final de semana eu não ia conseguir. Só que nesse dia, irmão, eu
Eu estava fazendo um jejum e estava no 3º dia só na água. E eu não sei quem gosta de jejuar aí, se gostaria de jejuar. Eu sei que não gostar de gosto, né? Tipo, ai que delícia jejuar, não é isso aí. Você gosta de jejuar porque traz um efeito espiritual na sua vida, né? Mas eu estava no 3º dia, e para mim o 3º dia é um dos piores, porque a mente fica lenta, cansada. E eu falei, cara, eu vou ter que gravar. Marquei, falei com o pai da Dani lá no estúdio, falou, não, pode vir aqui gravar. Fiz um esboço correndo e fui para lá. E aí eu tô gravando e de repente no meio da gravação eu falo assim, e o Espírito Santo me constrangiu. Mas quando eu falo constrangiu, sabe que você fica assim, está errada essa palavra? Não é constrangiu, é constrangeu, né, gente? Mas sabe, eu falei assim, cara, eu acho que tem alguma coisa errada. Mas tá ali, eu não tinha tempo e eu gravava sempre batidão. Porque a ideia é que parecesse uma coisa ao vivo mesmo. Então eu nunca editei. Chegava lá, lenha, gravava, eu também não tinha paciência para ficar voltando. Então gravava, o cara editava o que tinha, mas o editar era só cortar e colocar as vinhetas. E eu olhei, falei, constrangiu, parece que tem alguma coisa errada. Mas sabe quando a mente está cansada, não puxa? E beleza, terminou, o Carlinhos foi lá, editou rapidinho, era uma mensagem só, me deu, tá aqui, falei, tá na mão. Peguei o carro e falei, vou correndo, eu ia ali no centro, perto de estação, até hoje eu me lembro, perto de estação entregar o CD para ele. Só que eu cometi a idiotice, irmão, eu detesto me ouvir falando, nunca me ouvi. Você já assistiu uma mensagem sua? Nunca, porque eu sou tão crítico, eu acho que eu não vou conseguir pregar nunca mais, né? Às vezes eu vou viajar, e eu não sei se os irmãos fazem para querer me agradar, mas o cara vai me pegar no aeroporto, a hora que eu carro, o cara está ouvindo uma mensagem minha, eu não tenho constrangimento, eu falo, irmão, eu não me aguento me ouvir. Falo, pelo amor de Deus, tira esse negócio daí, que eu não gosto da minha voz, eu acho que eu falo errado. Aí eu falo assim, a mensagem que eu ouvi, eu pregando, nunca mais vou conseguir ouvir essa mensagem. Mas eu cometi o erro fatídico de ir ouvindo o CD no caminho. Quando eu falo constrangiu, o Espírito de Deus me constrangiu, senti as bochechas corar. Falei, meu Deus, não é constrangiu, gente, é constrangeu. Só que para minha alegria, durante 20 minutos de palavra, eu falei constrangiu umas 6 vezes. Irmão, quando eu ouvi tipo a 6ª vez, eu fiquei desesperado, senti as bochechas corar, quase cheguei a frear o carro, que você não sabe se volta para gravar de volta, se olha o horário. Eu falo, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, e agora? Fiquei constrangido. Falei, agora que droga esse negócio, não dá tempo, o cara tá me esperando. Aí encontrei ele veio e parou na janela. Sabe quando você fica assim? Falei, não vou falar nada para ele, que eu falei, senão eu vou constrangi-lo, né? Aí voltei para pegar a Dani chateado, irmão. Lembro que eu cheguei para ela e falei assim, ó, tá todo mundo proibido de ouvir esse domingo, e ainda era tipo 6 horas da tarde o programa, muita gente ouvia indo para o seu culto, para a sua igreja. Eu falei, cara, que droga, irmão, eu fiquei com tanta vergonha, mas tanta vergonha. Aí a primeira pessoa que me falou, foi no culto ainda na igreja, veio um irmão com o olho cheio de lágrima, patrocinador, ouvi sua palavra vindo aqui, eu falei, que droga, perdi o patrocinador. Ele falou, não, Deus me tocou muito. Irmão, de todo o tempo que eu tive o programa na rádio, nenhuma vez eu recebi tanto e-mail, contato, testemunho, convite para pregar igual dessa vez. Por quê? Porque constrangido ou não constrangido, o que eu entendo é que eu derramei uma coisa do coração e estava cheio de Deus. Isso significa que Deus só vai me usar quando eu estiver em jejum? É claro que eu não estou dizendo isso. Mas a gente não pode desprezar o que o Espírito de Deus pode fazer.
a gente precisa orar por esse enchimento e essa autoridade do Espírito. A gente olha, por exemplo, para Pedro. Pedro é o cara, aquele cabeçudo, irmão, né? Violento. Alguém me falou assim: Pedro corta a orelha do soldado. Falou: eu duvido que ele queria cortar a orelha. Ele foi a cortar a cabeça mesmo, né? Então, é bem provável que Pedro deu aquela facada, aquela espadada, o cara desviou e arrancou a orelha. Tirou só a tampa, né? Então é bem provável. Pedro é aquele cara impulsivo, né? Que quando Jesus, eu amo esse texto, Jesus vai lavar o pé dos discípulos. Pedro é o típico sanguíneo burro. Eu me identifico muito, por isso que eu estou falando. Eu consigo me ver fazendo o que Pedro fez. Aí Jesus vai lavar os pés dos discípulos, ele se levanta super espiritual: de forma alguma, o Senhor jamais vai lavar meus pés. Aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Então Jesus lava a cabeça, o corpo, leva tudo, né? É Pedro, esse é Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes, mas depois do Pentecostes, a primeira pregação de Pedro alcança 3.000 pessoas. Depois do Pentecostes, eles levantam aquele paralítico na porta formosa do templo. Ele prega, ele é retirado do templo antes de terminar de pregar, e o número de convertidos cresce para 5.000. Esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, a Bíblia não diz isso, mas a tradição diz que quando Pedro é finalmente preso pelo Império Romano, ele, depois de ser cheio do Espírito Santo, ele não nega, ele não foge, mas dizem assim: se você não vai negar seu Jesus, você vai morrer como ele, pregado numa cruz. Dessa vez ele diz assim: eu não sou digno de morrer como ele. Então, se você vai me pregar numa cruz, me prega de cabeça para baixo. São assim que ele morreu. Queridos, logo depois que eles curam o paralítico na porta formosa do templo, a Bíblia diz que eles são, né, presos, eles são, uma comitiva vem para acusá-los. Eu queria que você lesse esse texto comigo, Atos capítulo 4. Versículo 5. Então aqui eles estão presos, né? Pedro e João, e as autoridades judaicas vêm para acusá-los. E a Bíblia diz assim: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Aí a Bíblia diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. A Bíblia diz que quando Pedro fala, as pessoas ficaram admiradas com a autoridade, o poder e a sabedoria que Pedro falava, principalmente por saber que era um pescador. A Bíblia diz que esses homens dizem: vocês estão proibidos de falar. Essa hora que Pedro fala: julguem vocês se faz mais sentido obedecer a vocês do que a Deus. E aí ele diz: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Queridos, aí depois disso, eles soltam Pedro e João. E a Bíblia diz que depois que eles são soltos, olha só, esses caras tinham visto tudo, língua de fogo, Pentecostes, aí viram o paralítico ser curado, se levantam para pregar com autoridade, mas depois de serem ameaçados, quando eles são soltos, a primeira coisa que eles fazem é ir para uma casa onde os irmãos estavam reunidos, contar o que tinha acontecido, e eles dizem: olha, a perseguição vai se intensificar, eles vão vir para cima da gente. E olha a oração que esses caras fazem. Vá comigo para Atos capítulo 4. Versículo 29. Eles oram assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com
toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Queridos, eu lembro que ali no final da adolescência, eu gastava às vezes muito tempo fazendo só a mesma oração, falando: Espírito Santo me enche, Espírito Santo me enche, enche a minha vida, enche a minha vida. Só que às vezes a gente está na nossa caminhada, querido, e a gente vai se enchendo de conhecimento. Você conhece mais, você estudou mais, você tem mais experiência, e facinho a gente cai num lugar terrível, que é o lugar de saber fazer. Eu sei fazer, eu sei que eu vou pregar, eu sei que eu vou ensinar. E é essa hora que você perde essa dependência do Espírito Santo. De falar: Deus, o que adianta eu ter todo esse conhecimento se o teu Espírito não me encher? Né? Mexe com o meu coração. Quando a gente não pode perder esse lado místico da fé, né? Quando eu olho, queridos, eu amo esse texto, quando a Bíblia fala sobre quando o Pentecostes veio. Vá comigo lá para Atos capítulo 2. A partir do versículo 9. Aqui o Espírito Santo tinha vindo, eles estavam já falando em outras línguas. E aí o texto diz assim, Atos capítulo 2, versículo 9. Somos partos, medos, elamitas, e os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Ou seja, um balaio de gato. Tinha gente de tudo quanto é canto, né? E aí o texto diz: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros que o que isso quer dizer. Outros, porém, zombando diziam: estão embriagados. Agora, irmão, eu já vi gente olhar para esse texto e falar assim: não, eles achavam que estavam embriagados porque eles estavam falando em outros idiomas. Irmão, você já viu alguém tomar um porre e ficar poliglota? Não todo. Cara, bebi ontem, passei da linha, falei 3 idiomas. Quando eu olho para isso, fica claro para mim que não haviam só as línguas, mas havia essa manifestação do Espírito, talvez aquele cambalear, o cair, o rir. Esses caras foram cheios. Quando você fala de alguém bêbado, né? Jeremias vai falar: eu sou como um bêbado vencido pelo vinho. Por causa das suas santas palavras. Ele está dizendo: o Senhor me dobra, o Senhor faz eu ir para o chão, eu fico tonto com a revelação que o Senhor. Então, quando eu olho para esse texto dizendo que alguns zombavam, falavam que eles estavam bêbados, para mim, querido, o que parece fazer mais sentido é que esses homens estavam assim, cambaleando, estavam rindo, estavam cheios do Espírito Santo. Agora, é claro que a gente não busca experiência pela experiência, mas a gente precisa buscar esse transbordar. É muito difícil, que às vezes a gente vai adquirindo conhecimento e a gente perde às vezes, a gente fica tão racional. Eu lembro que eu comecei a ler muito com 16 anos, irmão. Eu lia os livros, as histórias, os testemunhos. Eu lembro de eu lendo aquele livro Heróis da Fé. A gente tem até aqui chorando em cima daquele livro, Mártires do Coliseu. Irmão, eu chorava, eu queria experimentar o que aqueles homens experimentavam. Eu lembro que um dia eu estava lendo um livro e uns testemunhos fortes estavam sendo contados. E eu entrei num momento de incredulidade. Eu falei: puxa, não está exagerando? Será que foi bem assim mesmo?
ouvi Deus falar comigo, me dizer assim: que saudade do tempo em que você lia um testemunho como esse e você estava muito mais interessado em experimentar do que entender. Mas às vezes a gente sai disso e chega um momento que a gente está mais interessado em entender do que experimentar. Uma coisa que o Senhor tem gritado no meu coração nesses dias, e esse tempo com o Escher lá, mexeu muito comigo. O Escher, no livro ali, Relacionamentos de Aliança, ele fala, querido, sobre esse conflito que existe em nós entre a manifestação dos dons e a busca do caráter. E aí ele fala de uma coisa que é muito verdade. Ele fala: olha, normalmente os grupos eles tendem a valorizar mais uma das coisas. Ou o cara valoriza muito o caráter e ele despreza os dons, ou ele valoriza muitos dons e despreza o caráter. Então você vê, e não é uma crítica aqui, mas quando você olha, por exemplo, no meio reformado, e eu não estou criticando nem a reforma, nem os reformados, eu consumo de muitos reformados, né? Tipo, alguns dos autores preferidos são reformados, mas o cara começa a só estudar e não se encher do Espírito, ele cai muito fácil numa soberba. E normalmente a desculpa é: não, esse cara aí diz que tem poder, profecia, mas o cara falou uma bobagem ali teológica. Então ele se apega só na limitação teológica daquele irmão, né? Ou na falha de caráter. E o problema não é criticar o erro teológico, a falta de caráter. Isso é criticado. Mas o problema é que é mais fácil daí menosprezar o dom ou tratar o dom como não verdadeiro. E você acaba se achando superior. E o outro lado é a mesma coisa também. Existem pessoas que valorizam tanto o dom, daí o enchimento, que são pessoas que fluem de forma sobrenatural, né? E querido, isso é uma verdade. Normalmente você vai nessas... Eu estou com saudade disso. Muitas vezes eu fui nessas igrejinhas bem pentecostais, de bairro, essas igrejinhas pequenininhas. Eu falo que o cara fala Carça, Borso, Preda e Cláudio. Mas os caras passam o dia inteiro lá orando e fluem no profético. Existe uma simplicidade da fé. Agora, normalmente é nesses ambientes que você vê também os maiores escândalos. E você vê às vezes umas bobagens bíblicas que demonstram a falta de conhecimento. Aí, se você vai criticar e tentar ajudar o seu irmão a apontar uma falha de caráter, ele fala assim: mas Deus está comigo, olha o que eu falo, vou te revelar alguma coisa. Então ele tende a menosprezar o conhecimento. O que adianta conhecer tudo isso e cadê o poder? Não houve Deus. Então a gente tem a tendência de escolher uma coisa ou outra. Agora, como é necessário para uma igreja madura, querido, e como é um desafio isso, a gente conseguir dar nas duas coisas. O Asher fala uma coisa tão interessante, porque ele era um judeu ortodoxo, se converteu assim de forma intensa, e ele fala, além de ser um conhecedor, ele estudou línguas, é um cara, né, que conhece no mundo hebraico hoje, né, vive em Jerusalém, então era um linguista, era um cara extremamente racional, e ele fala, olha, é muito fácil a gente se encher da racionalidade e você ter dificuldade com manifestações sobrenaturais que você não consegue explicar. E a tendência é aí você se apegar no seu caráter. Não, eu tenho caráter, eu conheço as escrituras, e eu estou querendo dizer o que com isso? Isso já é o suficiente. Agora ele fala uma frase, eu queria ler até para você, eu achei tão forte. Ele diz assim: a prova de que o caráter de alguém se encontra de fato desenvolvido é que ele estará cada vez mais consciente da sua absoluta incapacidade de fazer qualquer coisa sem o pleno funcionamento do poder de Deus. Ele diz assim, olha, eu podia ser um homem de... Ele falou, mas para eu ter o caráter de Deus,
eu tive que reconhecer que caráter não é suficiente. Eu posso ter um caráter irrepreensível, mas se esse caráter não for só um bom caráter, mas for o caráter de Deus, eu vou entender que só caráter não é suficiente. Eu preciso do poder de Deus, eu preciso do Espírito de Deus. Ele diz assim, o verdadeiro caráter ultrapassa o natural. Entendam uma coisa que eu vou dizer para você. Antes de Jesus começar seu ministério, ele fica 40 dias em jejum, você conhece. E depois ele é batizado por João Batista. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre ele de forma corpórea. E depois que ele recebe o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele não começa o seu ministério de verdade. E a Bíblia diz que ele vai para a sinagoga e dão para ele o livro de Isaías para ele ler. Vá comigo para esse texto aqui, Lucas capítulo 4. Versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a fama, nas sinagogas, e todos elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então primeiro mexe com o meu coração, porque a Bíblia diz que com 12 anos Jesus já questionava os mestres da lei. A família de Jesus perdeu ele, né, irmão? Perder Jesus é brincadeira. E aí, quando voltam para Jerusalém, encontram ele conversando com os mestres da lei, com 12 anos. Mas ele não começa o seu ministério até ser revestido do Espírito Santo. E quando chega aqui, lendo Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para. E você percebe que tudo que vem depois envolve servir o próximo. Então ele fala: pregar as boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então a gente precisa entender que esse enchimento do Espírito, ele tem a ver, querido, com justamente amar o outro, e isso fala do caráter de Deus. Então acreditar que apenas o caráter e o conhecimento bíblico é suficiente, mostra para mim e para você que na verdade o nosso caráter é falho, e que eu não deixei que as Escrituras me transformassem como eu deveria. Porque se eu enfiar a cara na Bíblia de verdade, eu vou entender que os dons falam de amar e servir o outro. Desejar os dons espirituais falam de eu reconhecer que o meu caráter, que a minha habilidade de pregar, que o meu conhecimento não é o suficiente, mas que eu preciso de um mover sobrenatural na minha vida para que eu cumpra a missão de verdade. Então eu posso ter o caráter que for, se esse caráter é o que o Asher fala, se esse caráter não me empurra para buscar os dons, ele diz assim: não é o caráter de Deus. Porque o verdadeiro caráter de Deus vai mostrar para você que só o seu caráter, só a sua habilidade, só o seu conhecimento, ele é insuficiente. Ele conta inclusive uma experiência pessoal. Ele fala que ele fazia parte de uma igreja já, ele tinha se convertido, e ele falou que era uma igreja muito
tradicional e que não empurrava para os dons espirituais. E ele diz, mas o caráter de Deus em mim me empurrava para o quê? Para enfiar minha cara na Bíblia. Ele falou assim, enfiando minha cara nas Escrituras, eu tive que reconhecer que o dom de línguas é uma verdade do Novo Testamento. Ele falou, não tinha experimentado, eu não sabia como fazer, mas o caráter de Deus em mim me levou, ao ler as Escrituras, ser honesto com Deus e comigo mesmo e ter a coragem de falar, isso aqui é bíblico e eu não posso negar. Ele falou, o caráter de Deus em mim me levou a outra coisa. Ele falou, meus pais eram judeus ortodoxos. Ele falou, minha aliança e meu entendimento de qual é o papel de um filho de honra pelos pais, eu entendi que eu precisava orar intensamente pela conversão dos meus pais. Ele falou, eu gastava horas por dia em oração, e dentro dessas horas, muito tempo, eu gastava orando e clamando a Deus pelos meus pais. Então ele falou, o caráter de Deus em mim me empurrou para duas coisas, para enfiar a cara nas Escrituras, aliás, três coisas, enfiar a cara nas Escrituras, reconhecer que o falar em línguas é bíblico, e interceder pelos meus pais. Ele falou, nessa intercessão pelos meus pais, em alguns momentos, o que vinha era um desespero, um sentimento de incapacidade. Esse sentimento de incapacidade virou um choro, que virou um gemido, e esses gemidos inexprimíveis viraram o falar em línguas. Então ele disse, o caráter que você tem, o verdadeiro caráter de Deus, ele vai te empurrar para os dons. Aí ele diz, fui batizado no Espírito Santo, o que aconteceu? Eu experimentei aquele enchimento, aquela autoridade, e eu falei, cara, Deus deu isso para mim. Eu preciso saber como usar isso da melhor forma. E eu fui para onde? Para a Bíblia de volta. E eu falei, eu preciso ter um caráter condizente com esse favor de Deus na minha vida. Então ele diz assim, o verdadeiro caráter de Deus, ele empurra você para os dons, mas a ação verdadeira dos dons empurra você para o caráter. Então essas coisas, elas precisam ser complementares, mas a gente tem uma tendência muito grande de cair num extremo ou no outro. Agora o meu clamor, querido, por mim e por você, é que a gente possa ser uma igreja madura que busca as duas coisas. A gente precisa enfiar a nossa cara na Bíblia, a gente precisa perder o medo de uma coisa chamada teologia. Eu não estou dizendo que tem todo mundo aqui para um seminário teológico. Me lembro o Gregório falando, seminário, cemitério, seminário, cemitério. O seminário é um bom lugar para enterrar fé e chamado. Não estou dizendo que isso é uma regra. Agora, se nem todo mundo precisa ir para um seminário, querido, teologia fala de amar as Escrituras, estudar e reconhecer que existiram homens e mulheres de Deus antes de nós que estudaram muito. Por quê? Para mostrar que conheciam, não porque amavam as Escrituras. Então a gente precisa perder o medo da teologia, do ensino, de estudar. Sabe, eu não estou falando, mais uma vez, não estou falando necessariamente de ir para um seminário, mas de você ouvir uma coisa que você não sabe o que é e falar, cara, eu vou procurar isso, eu vou entender, vou comprar um livro, vou pesquisar. Agora, por outro lado, a gente precisa saber que isso não é suficiente, nunca vai ser. A Bíblia diz que quando os apóstolos pregavam, o Senhor testificava a palavra que era pregada, fazendo muitos sinais e maravilhas. Quando a gente olha, eu amo esse texto também, fala de Apolo. Irmão, quando você olha para esse texto de Apolo, toda vez que eu leio esse texto, eu falo, eu queria que as pessoas pudessem falar isso de mim, queria que Deus me visse desse jeito. Fala assim que Apolo era um homem eloquente, ensinava as Escrituras com exatidão, convencendo judeus e gregos.
pregava com autoridade, com clareza. Olha o poder desse homem. Mas a Bíblia diz que os apóstolos encontram com ele, Priscila e Áquila, descobrem que ele só conhecia o batismo de João. E eles puxam ele e falam assim: cara, a gente precisa te mostrar mais uma coisa. Você é reto, você ensina as escrituras com exatidão, com clareza. Só falta uma coisa para você. Você precisa receber um enchimento do Espírito Santo. E quando a gente olha, Apolo vai aparecer várias vezes nas Escrituras como alguém que marcou o mundo da sua época. Então, o meu clamor é para que a gente seja essa igreja madura, que ama as duas coisas, irmão. E como o Espírito, ele quebra o nosso orgulho. É claro que existem as duas formas. Eu não estou dizendo que pessoas não procuram os dons do Espírito para se exaltar, para aparecer. Isso vai acontecer. Agora, quando a gente está enfiando a cara na Bíblia, a gente está estudando, mas você consegue reconhecer diante de Deus: Deus, isso não é o suficiente. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso da voz profética no meio da igreja. Eu preciso que o Senhor me dê direção. Eu preciso que o Senhor me diga o que fazer. Sabe por quê? Porque senão eu vou me tornar muito convencido nas minhas próprias convicções. E eu vou buscar uma autoridade em mim mesmo. O problema é que isso vem disfarçado de zelo. Mas na verdade não é zelo, é soberba. Por isso que o meu coração queima por avivamento, irmão. Porque quando Deus vem, avivamento é feio. Quando vem avivamento, o povo vem pro chão, a maquiagem borra, o terninho amassa. Eu costumo dizer que a gente precisa fazer tudo com muita excelência, clamando a Deus que vem e bagunce tudo. E é isso que Paulo está dizendo: a minha pregação não consistiu em palavra de sabedoria e conhecimento, mas em demonstração do poder de Deus. A gente precisa chegar para esse mundo aí fora e falar do Evangelho com exatidão, conhecendo as Escrituras, sabendo o que nós falamos, mas a gente precisa terminar depois e falar: cara, posso orar por você? E aí vem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, vem cura, vem transformação. E às vezes a gente subestima o que a manifestação de um dom pode fazer. Eu contei hoje de manhã uma história, eu queria encerrar com isso, que eu tenho vergonha, irmão. Eu lembro que na outra igreja que a gente era, quando chegava ali aquele meio de culto, a maioria dos cultos a gente orava pelos enfermos. E era um domingo de manhã e falaram: olha, se tem alguém enfermo, vem aqui para receber oração. E foram muitas pessoas na frente, eu era um dos pastores, fui orar. E eu estou orando pelas pessoas, me chama: pastor, pastor. E era um cara, né, abraçado com a mãe dele, que era uma senhorinha pequenininha. Irmão, ela cheirava tanto cigarro, aquela mulher, que ela parecia uma bituca ambulante. E ele olhou para mim, assim, ela nem levantava a cabeça, só ficava assim. Ele falou: pastor, minha mãe está numa depressão terrível, eu não sou daqui, vim só visitar. Eu trouxe minha mãe para receber uma oração, porque ela está numa depressão terrível. Irmão, a irmã cheirava cinzeiro. Na minha religiosidade, a gente cria padrão para o que você acha que Deus vai fazer ou não. Eu olhei e falei: cara, vou orar só por obrigação. Por quê? Porque eu vou orar por essa mulher, repreender aqui toda depressão. Ela vai sair da porta, vai meter um Marlboro na boca e acender, e os capirotos vão vir tudo de volta. Vai sair um mais 7. E eu botei a mão na cabeça dela, falei: Deus, eu repreendo toda a depressão. Quando eu falei isso, ela quis endemoniar. Eu falei para o filho: segura ela. Eu falei: ela não vai manifestar em nome de Jesus. Falei: todo espírito, toda tristeza, depressão vai embora em nome de Jesus. Expulsei. Irmão, eu saí e falei: isso não vai gerar nada. Para minha surpresa,
Eu acho que, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses depois, eu estou num culto, chega ele, esse rapaz todo alegre, e a mãe também. Pastor, eu tinha te falar que a gente não era daqui, vou te contar o testemunho. Se orou pela minha mãe naquele dia, ela ficou completamente liberta, não existe mais depressão. Eu falei, claro, eu sabia. Não, brincadeira, não falei não. Eu quase entrei numa crise, eu falei, cara, eu sou muito burro, porque eu estou minimizando o poder de Deus. As pessoas que não movem nos dons, a gente cria desculpa. Sabe uma coisa que as pessoas que têm a tendência de valorizar demais só a palavra, o caráter, têm contra as manifestações dos dons? Que eles falam assim, isso aí não adianta de nada. Porque a pessoa vai lá, cai na frente e levanta fazendo o mesmo pecado, não muda de vida. Isso aí é fake, é falso. Pelo amor de Deus, gente. Jesus curou 10 leprosos. A pior doença que havia na época, não só porque matava, mas era doença de pior contexto social, porque os leprosos ficavam isolados, não podiam ter contato com outras pessoas. A Bíblia diz que Jesus cura os 10. Os 10 que foi, você reconhece, foi Jesus, foi uma cura sobrenatural. Quantos voltaram? Eu consigo ver os irmãos dizendo, não, mas foi falso isso aí, não foi de Deus não, porque não teve transformação de caráter. Quem disse que tem que ter transformação de caráter? O toque é genuíno. Quer dizer que essa mulher que eu orei vai ser salva? Talvez não. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, na sua soberania, Ele está dizendo, eu sou aquele Deus eu sou o Deus que cura, e eu testifico a palavra quebrada com sinais, a palavra pregada com sinais e maravilhas. Então eu vou curar e acabou. Você querendo entender, crendo ou não, eu vou curar. E foi o que aconteceu. E claro que quando acontecer moveres, muitas pessoas vão cair, chorar, e não vai acontecer nada, irmão. Por quê? Porque essa da pessoa. Agora não é genuíno por causa disso? Que bobagem. São desculpas que nós encontramos para declarar uma fé que é inoperante. Eu já disse isso aqui, para mim é uma vergonha a gente pregar fé e não manifestar os sinais que Jesus falou que seguiriam os que creem. Não, eu falo de fé. Ah, beleza, mas Jesus diz que aqueles que creem, os sinais vão seguir ele, não sou nem eu que vou perseguir. Cadê os sinais seguindo? Falo, pois é, mas eu tenho caráter, mas eu conheço a Bíblia. Irmão, a gente precisa das duas coisas. Eu queria fazer um convite para você. Acho que a gente pode ficar aqui, vir aqui para frente. Eu queria que, você não é obrigado a vir, é um convite, talvez você queira ficar no seu lugar, mas eu queria que a gente pudesse encerrar esse tempo orando por isso, por essas coisas. Paulo vai dizer sobre buscar com zelo os melhores dons. Ele está dizendo, você precisa haver uma indignação santa no nosso coração de que Deus, se o Senhor está em mim, se eu amo as pessoas de verdade, eu vou entender que a manifestação dos dons não é para mim, mas é para o outro. Meu amor é incompleto, meu movimento é incompleto, minha pregação é incompleta se eu andar só em conhecimento, mas não andar em poder e autoridade. Você entende isso? Eu não sei como vai acabar. Você já está abençoado para ir para sua casa quando você quiser. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você. Quando você quiser, você pode ir. Mas eu sei que eu estou compartilhando essa mensagem aqui da melhor forma que eu posso. Mas esse é um clamor do meu coração, o meu clamor por mim e por você, de Jesus, nos leva para esse lugar.
nos faz ser essa igreja que é tão raro de ver, que é uma igreja que conhece as Escrituras, que valoriza a santidade, o caráter, mas que anda em poder e manifestação de dons. Irmão, quantas igrejas assim se viu na vida? Isso para mim fala de maturidade e humildade. Nos leva para esse lugar. Talvez você queira aproveitar esse tempo para orar, falar: Deus, coloca essa palavra no meu coração, traz a sede, o desejo pela manifestação dessas duas coisas. Me ajuda onde a falha de caráter, me ajuda onde a falta de conhecimento, e me ajuda onde a falta do teu Espírito, aonde eu me conformo em não manifestar o teu poder. Me ajuda, me transforma. Você pode ficar à vontade, você pode vir aqui para frente, você pode ajoelhar, ficar de pé, como você quiser. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos aqui a nossa fragilidade, a nossa limitação, a nossa incapacidade. Que o Senhor nos livre de confiarmos em nós mesmos, Senhor, mesmo de confiar nas coisas que são boas. É claro que o caráter é bom, é claro que conhecer a sua Bíblia é um mandamento, é necessário, mas nós reconhecemos que não é suficiente, Pai. Nós precisamos entrar nesse lugar de fé, de dependência, de entender que o nosso caráter não é suficiente, o nosso conhecimento não é suficiente. Nós precisamos do Teu Espírito em nós. Nós precisamos da palavra viva e ativa. Nós precisamos do batismo de fogo purificando. Nós precisamos do poder e da autoridade, do enchimento do Seu Espírito, Pai. Nós precisamos dos dons, nós precisamos da manifestação. Nós precisamos da autoridade profética, Pai, da revelação, da autoridade para cura. Nós precisamos ser as Suas mãos, os Seus pés e a Sua voz da nossa geração nessa terra. Em nome de Jesus eu te peço, aqueles irmãos que estão cansados, secos, que haja um óleo fresco nessa noite, que haja um vinho novo, que haja um toque de frescor do Teu Espírito, que o Senhor nos batize nessa noite com fome e sede pela manifestação do Teu Espírito, pela manifestação dos dons espirituais. Nós queremos, Senhor, nós somos intencionais. Nós queremos, Senhor, os dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, Pai. Nós queremos os dons de curar, Pai. Nós queremos todos os dons sendo manifestados no nosso meio para revelar o Senhor de forma íntegra, inteira, Senhor. Nós queremos tudo, Deus. Essa é a minha oração. Nós queremos tudo. Nós queremos o Seu caráter, nós queremos o Seu conhecimento, nós queremos o Seu amor, mas nós queremos também o Seu poder, a Sua autoridade, o Seu Espírito. Nos renova, traz uma porção fresca e nova do Teu Espírito sobre nós nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Desejamos o pão e o vinho, palavra e Espírito, doutrina e devoção. Desejamos o pão e o vinho, palavra e Espírito, doutrina e devoção. Desejamos o pão e o vinho, palavra e Espírito, doutrina e devoção. Desejamos o pão e o vinho, palavra e Espírito, doutrina e devoção. A plenitude da vida de Deus, a plenitude da vida com Deus, a plenitude da vida com Deus.
a plenitude da vida com Deus, a plenitude da vida com Deus, a plenitude da vida com Deus. Desejamos o pão e o vinho, palavra e espírito, doutrina e devoção. Ei! O pão e o vinho, palavra e espírito, doutrina e devoção. Ei! O pão e o vinho, palavra e espírito, doutrina e devoção. Ei! O pão e o vinho, palavra e espírito, doutrina e devoção. A plenitude da vida com Deus, 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 a plenitude da vida com Deus. O caráter que completa os dons que completam o caráter, dons que completam o caráter. O caráter que completa os dons que completam o caráter da vida com Deus,
vida